Atos 15. Se eu pudesse dar um tema diferente, porque aqui o tema do meu capítulo 15 é o cônsul de Jerusalém. Aqui o tema eu colocaria a igreja aprendendo a lidar com conflitos. Olha, eu ouvi alguém dizer um tempo atrás que o ser humano ele não vem com um manual para sabermos como vai operar. E eu vou te apresentar um manual. Sim, nós temos um manual que vai nos ensinar tudo sobre Deus, sobre você, sabe? Vai te ensinar a ser uma esposa melhor, um servo melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, tudo melhor, e até coisas para o seu business. E aqui vai falar sobre os conflitos dentro da igreja. Ou seja, tinha conflitos naquela igreja, teremos conflitos hoje, mas aqui tem instruções a como lidar com esses conflitos dentro da nossa comunidade. E a história vai mudar aqui de outro nível. Na verdade, acho que todo capítulo eu falo, agora vai mudar o foco, agora vai mudar a história, agora vai mudar o nível. Sempre é algo que parece que tá tendo essa progressão ali na história, essa impressão que eu tenho que o nível tá mudando. Bom, até aqui em Atos nós vimos milagres, perseguição, crescimento, expansão, mas agora nós vamos então entrar em algo diferente. Conflitos dentro da própria igreja, dentro da nossa comunidade. Isso é muito importante, como tudo mais, nós entendermos que o problema não é só do lado de fora, mas ele também acontece dentro. Então, o problema, ele apareceu dentro da comunidade. Alguns homens, eles chegam em Antioquia, dizendo, se vocês não se circuncidarem, não poderão ser salvos. Então, você percebe isso, que eles não estão atacando Jesus. Eles estão tentando completar Jesus. Na verdade, isso é muito, muito sério. Porque quando alguém tenta adicionar algo à salvação, ela deixa de ser graça. O conflito, ele não pode ser ignorado, óbvio que não. Então, Paulo e Bernabé, eles entram nessa discussão. Na verdade, esse capítulo aqui é 10, porque se reúne aqui Paulo, Pedro, Barnabás e Tiago. Mas ali então, Paulo e Barnabé, eles entram nessa discussão, né, com eles, e o texto nos mostra então que a igreja, ela não varre o problema debaixo do tapete. Eles decidem então ir até lá em Jerusalém, e nós vemos que o conflito, ele não é abafado e não deve ser abafado. Alguns precisam ser levados para maturidade, não para divisão. Então o caminho aqui, ele vai virar um testemunho. No caminho, eles vão contando o que Deus fez entre os gentios. E tem algo muito bonito, porque aquilo que é conflito, ele vira um ambiente de testemunho. Porque quem anda com Deus não perde a consciência daquilo que ele já fez. E a raiz do problema era que a gente vê que alguns fariseus cristãos insistiam, é necessário seguir a lei de Moisés. E eu achei interessante porque eles não estavam literalmente rejeitando a Deus, a Jesus, eles estavam tentando controlar a situação, tentando controlar Deus até. E isso acontece hoje. Então, quando a gente tenta colocar regras humanas sobre a graça, a gente está tentando controlar a situação. E aí, então, o texto nos mostra que começa uma reunião, os apóstolos e os líderes, então, se reúnem, começa ali uma grande discussão, e a gente vê que uma igreja saudável não é a que nunca discute, mas é a que sabe conversar sem perder a verdade. Aí Pedro se levanta, ele lembra da experiência que ele teve com Deus, alguns capítulos para trás, que não era assim, aqui para nós são capítulos, né, mas alguns anos atrás, e ele fala de algo muito simples, mas que tem muito poder. Que Deus ele tinha dado ao Espírito Santo aos gentios, da mesma maneira que tinha dado a eles. Então nós vemos que quando Deus ele confirma algo, né, aquilo acaba virando um testemunho depois. E nós precisamos dessa confirmação, mas nós entendemos a confirmação quando nós temos discernimento e maturidade espiritual. Então a discussão ali, e muitas, na verdade, das nossas discussões, elas precisam ser mais humildes. Sabe? Mais uma vez a gente vê aqui como que às vezes o orgulho pode atrapalhar, né? Mas nós vemos também que a religião, quando a nossa fé passa a ser religião, ela passa às vezes a ser peso. E é isso que Pedro confronta. Ele diz, por que vocês querem colocar um peso em pessoas onde nem nós conseguimos carregar? E isso é muito sério e profundo ao mesmo tempo, porque a religião, ela pesa, sabe? Ela traz um peso para as pessoas, mas a graça de Jesus nos liberta. E ali no silêncio, né, daquele ambiente, porque o texto fala que eles ficaram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo começaram a contar as coisas que Deus tinha feito através da vida deles. E nós vemos que tem momentos em que a nossa maturidade, o nosso discernimento, ele mais escuta do que fala. E aí Tiago vem, né,
com equilíbrio, ele traz ali a palavra e organiza ali tudo com muita sabedoria e mostra que Deus já estava abrindo um caminho para os gentios desde o início, desde sempre. E a Bíblia, ela não muda para se encaixar na minha opinião e nem na sua. Sabe, a nossa opinião que precisa ser ajustada com a palavra. E aí eles têm uma decisão madura. Tiago traz algo bem, bem forte, que nós não devemos dificultar a vida dos gentios que estão se convertendo a Deus. E aqui, na verdade, é um marco, porque a igreja, ela escolhe não complicar aquilo que Deus simplificou. E eles orientam, então, algumas coisas práticas, mas eles não colocam o peso sobre a salvação. Então, a maturidade espiritual é isso, é saber o que é essencial e não transformar tudo em uma regra. E aí eles tomam uma decisão e enviam a decisão, a igreja envia uma carta, diz que é carta, mas lendo aqui até parece uma notinha, né, explicando tudo, né, mas explicou o que era necessário. Isso até nos ensina a sermos assim, graciosamente, direto ao ponto, quando a gente precisa enviar uma mensagem, porque senão às vezes traz mais confusão. Falou até muito comigo, porque eu sempre quero falar demais, e sou muito assim explicadinha, a ser mais objetiva no assunto. E o tom da carta, na verdade, eu achei super bonito, super sincero, não era sobre controle, era sobre paz e sobre unidade. Então nós vemos que quando o Senhor está no centro, as decisões elas não vão gerar confusão, elas geram paz. E a igreja se alegra, a carta chega então ali até a igreja e o povo fica alegre. E nós vemos que a verdade de Deus, ela não esmaga as pessoas, nunca na verdade deveria esmagar as pessoas. A verdade do Senhor, ela sempre deve trazer liberdade. E aí então nós vemos logo depois Judas e Silas fortalecendo os irmãos e a igreja então continua crescendo. Então nós percebemos que depois que o conflito é resolvido, o Senhor fortalece, né, continua fortalecendo aquilo que fica saudável. Mas acontece outro conflito entre Paulo e Barnabé. Então agora, num momento bem assim, humanamente falando e bem forte, Paulo e Barnabé, que já estavam ali encaminhando um certo tempo junto, têm um desacordo em relação a João Marcos. E eles acabam se separando depois desse desacordo. E isso nos traz aqui, eu já vi na verdade várias pessoas falarem assim, ele é cristão, não deveria pensar dessa maneira, não deveria agir dessa maneira. Mas a palavra nos mostra que até pessoas que são cheias do Espírito têm diferenças. E isso não significa, a diferença, os argumentos, não significa fim de um propósito. E aí eles vão então em dois caminhos, né, diferentes, e Deus usa os dois caminhos. Paulo segue missionando, digamos assim, nem sei se existe essa palavra, mas ele segue então, né, como missionário, e Barnabé também. Então nós vemos que Deus, ele não depende de uma única estrutura. Ele continua, mesmo quando no meio do caminho, às vezes acontece separações. E então nós vemos que nem todo conflito é destruição. Alguns são o próprio Deus até trazendo um amadurecimento para as nossas vidas e para a igreja. Então eu gostaria que você pensasse, vamos lá checar o nosso coração, se você tem dificuldade para lidar com conflitos, sem se afastar das pessoas. E se você tiver um papelzinho, o seu celular, de repente você poderia escrever assim, como que Deus pode me amadurecer em vez de me afastar? E aí você de repente pensasse por alguns dias sobre isso, se esse capítulo, a mensagem desse capítulo falou no seu coração. Será que nós conseguimos ouvir antes da gente tomar uma decisão ou antes de reagir? Quantas vezes, às vezes a gente ouve coisas que nos deixam chateados e a gente toma decisões que depois a gente se arrepende, né? Então a gente precisa treinar a ouvir, a orar antes de tomarmos decisões. Será que na nossa caminhada cristã, na verdade, às vezes a gente confunde ali tradição com a palavra? Às vezes algumas tradições religiosas são muito fortes na nossa vida e a gente não pode se confundir com o que a palavra traz. Será que nós sabemos diferenciar o que é importante na nossa fé, verdadeiramente, e o que é secundário? Será que nós conseguimos lidar com diferenças sem perdermos o foco e sem perdermos o propósito? Então pense sobre isso. Bom, meninas, a igreja não cresceu porque nunca teve conflito, mas ela cresceu porque ela aprendeu uma coisa: a colocar Deus acima do conflito. Então, eu creio que esse é o nosso aprendizado, o princípio que a gente pode pegar aqui desse capítulo. Deus abençoe.